Olá, amigos do canal MD Expert. Hoje nós vamos à aula 1 sobre rastreamento na atenção primária à saúde. Eu sou o professor Asdrubal César da Cunha Russo, médico especialista em medicina de família e comunidade e docente do Magistério Superior. Então, amigos, vamos começar a nossa aula, tá? Falando aqui sobre o conceito de rastreamento. Quando nós falamos de rastreamento, muita gente tem a ideia que a gente está falando de check-up médico, quando não é a mesma coisa, tá? Rastreamento, ou rastreio, ou screening, nós vamos ver que o conceito é diferente de um check-up médico, como as pessoas costumam pensar, tá? Então, por definição, rastreamento é uma ação dirigida a uma população assintomática, tá? Que tem o intuito de identificar a doença, né, ou as doenças, em uma fase pré-clínica, tá? Então, é muito importante esse conceito aí do que é o rastreamento, tá? Porque, vejam bem, a ideia é fazer isso em uma determinada população, inclusive assintomática, que ainda não apresenta sintoma nenhum da doença que você está procurando fazer o rastreio, tá? E qual o objetivo do rastreamento? Então, justamente é isso, né? O objetivo do rastreamento é de rastrear doenças, né? E descobrir essas doenças em indivíduos que, entre os que estão assintomáticos, né, são portadores dessa doença, tá? E na atenção primária à saúde é fundamental a questão do rastreamento, tá? Principalmente para os médicos que atuam na atenção primária à saúde, saber, né, bem sobre esse conceito de rastreamento e como executar um rastreamento é muito importante, tá? Então, o médico que atua na atenção primária à saúde, ele tem um compromisso com a promoção da saúde, reduzindo o risco do desenvolvimento de patologias ou complicações provenientes dessas patologias, né, ou de doenças crônicas, né, nos indivíduos que estão sob seus cuidados e aquela população também que está sob seu cuidado. E através da detecção precoce e rastreamento de doenças e dessas complicações, certo? E para executar o rastreamento, a gente tem que ter algumas coisas em mente que são muito importantes para ser bem feito, bem executado e para atingir os objetivos disso, tá? Então, primeira coisa, o rastreamento ele tem que ter uma população definida, tá? Então a gente tem que definir, né, se a gente vai trabalhar com uma determinada faixa etária, com um determinado gênero, né, masculino ou feminino, se vai trabalhar com um determinado ciclo de vida, rastrear doenças no período, né, da gestação, no pré-natal, tá? Então nós temos que definir uma população para fazer o rastreamento, ok? E como a gente está fazendo um rastreamento, a gente tem um objetivo de fazer uma intervenção, né? Então a gente vai selecionar para intervir, né? Então, quando a gente pensar no rastreamento, a gente tem que pensar para que a gente está fazendo ele. Será que eu vou fazer o rastreamento para uma situação, uma condição, né, de uma doença que, se eu descobrir precocemente, eu alterar, por exemplo, um comportamento, um hábito de vida ou o tipo de alimentação que a pessoa tem, ou, né, eu iniciar drogas, medicamentos precocemente, eu vou mudar a história natural da doença, aí vale a pena a gente fazer um rastreamento, porque a gente tem maneiras de intervir para a melhora dessa condição de saúde, tá? E a gente tem que também ter em mente que o rastreamento são feitos através, por exemplo, de exames, tá? E qual o dano que esses exames podem causar, qual o risco que você pode estar submetendo à população, oferecendo de repente um exame invasivo para essa população, tá? Então a gente tem que colocar na balança, tá? O risco, tá? Potencial, né? O dano potencial que pode haver e também o benefício potencial de se fazer esse rastreamento, tá? Então ali a gente também tem que pensar não só na questão das possibilidades de iatrogenia, mas também nas questões financeiras de executar um programa de rastreamento.
pois o sistema de saúde, né, ele é financiado e o valor de dinheiro é finito, né? Então a gente não pode também, às vezes, fazer uma ação de rastreamento que vai onerar o sistema de saúde sem nada para intervir e mudar na vida daquelas pessoas que a gente descobrir que tem uma determinada doença. Então o rastreamento se torna inútil, tá? Então é só um exemplo, né, de que nós temos que pensar também nessa situação da parte econômica, né, da gestão do sistema de saúde, tá? E vamos aproveitar aqui para ver a questão dos níveis de prevenção, onde o rastreamento também está incluído, tá? Então a gente sabe classicamente que existem 3 níveis de prevenção na saúde, tá? A prevenção primária, a secundária, a terciária e, como eu falei, né, classicamente 3 níveis, mas a medicina de família, ela se ocupa de um tipo de prevenção chamada prevenção quaternária, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dela também, tá certo, pessoal? Então vamos começar aí falando sobre a prevenção primária, tá? E a gente vai ver aonde se encaixa o rastreamento nessa história aí dos níveis de prevenção, tá? Então a prevenção primária é aquela que tem como objetivo, né, de sua ação, remover causas e fatores de risco e de problemas de saúde individual, tá? Ou coletivo ou populacional antes, né, do desenvolvimento da condição clínica ou da pessoa pegar a doença, tá? Então, o que a gente tem de ação nos níveis de prevenção primário, né? No nível de prevenção primário, vacinas, tá? Vacinação, saneamento básico, tá? Isso é prevenção primária, tá? Já a prevenção secundária, né, é aquela que a ação é realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial. Opa, olha a diferença. Detectar um problema de saúde instalado, né, em sua fase inicial. Muitas vezes em estágio subclínico. Opa, a gente já ouviu falar essa palavrinha no slide aí anterior, né? Então, a doença está no seu estágio subclínico, a pessoa não apresenta sintomas, sinais evidentes de doença no indivíduo ou na população. Opa, na população. Opa, então, rastreamento é oferecer um método de pesquisa, né, de uma determinada doença em pessoas, né, numa população assintomática. Então, o rastreamento, ele é justamente uma ação no nível de prevenção secundária. Ok, pessoal? E aí, para dar continuidade aí sobre os níveis de prevenção, nós temos aí o nível de prevenção chamado terciário, tá? Que é uma ação já implementada para reduzir complicações ou prejuízos funcionais consequentes de um problema já instalado, tá? Então, por exemplo, na diabetes, né? A gente trata diabetes, faz o controle da diabetes para justamente prevenir, por exemplo, que a pessoa desenvolva uma insuficiência renal crônica, tá? Então, isso é uma atitude de nível de prevenção terciário. E, novamente, agora voltando lá no nível de prevenção não clássico, que seria a prevenção quaternária. Ela já é uma prevenção que tem foco justamente na oferta de exames ou tratamentos ou procedimentos invasivos que possam causar qualquer prejuízo para o indivíduo ou até mesmo para a coletividade. Então, quando há um risco de iatrogenia, a gente está fazendo análise com o olhar da prevenção quaternária. Ok, pessoal? E aí eu vou deixar só um lembrete aí para vocês, tá? Que priorizar a prevenção em detrimento da atenção à demanda espontânea originada do sofrimento social, né, emocional ou físico das pessoas que são atendidas, por exemplo, na atenção primária à saúde, não é a estratégia adequada para o fortalecimento da APS, tá? Então, a atenção primária à saúde,
ela é muito complexa porque a gente tem que, ao mesmo tempo, cuidar da promoção à saúde, que é manter as pessoas saudáveis, cuidar da prevenção, que é evitar que essas pessoas adoeçam ou que elas tenham complicações de doenças já instaladas. E ainda a gente tem que dar conta da demanda espontânea, das queixas que aquelas pessoas têm de saúde e a procura delas espontaneamente pelo serviço de saúde, fazer, né, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação dessas pessoas e manter esse ciclo, né, do sistema de saúde funcionando. Então, a atenção primária à saúde é algo bem complexo. E outra coisa também é que o objetivo do rastreamento é justamente identificar aquelas pessoas que têm a doença no seu estágio subclínico, mas é diferente um pouco de fazer diagnóstico de uma doença, tá? Conceito, né, de fazer diagnóstico de doença, a gente trabalha com anamnese, exame físico e exames complementares associados ao raciocínio clínico, tá? Executado ali na anamnese e exame físico, para a gente chegar a um diagnóstico de uma doença. E no rastreamento, a gente vai rastrear essas pessoas que podem ter essa condição que a gente está investigando, e depois, uma vez que positivo esse exame de rastreamento, por exemplo, a gente vai passar elas para uma consulta, né, para verificar isso, ver se elas têm a doença ativa ou não, enfim, várias coisas vão ser feitas a partir daí, tá? Mas a gente vai ainda trabalhar uma outra questão conceitual aqui, né, na definição aí do rastreamento. Lembra que eu falei que o rastreamento, ou rastreio, ou screening, né? Screening é uma palavra de origem inglesa e ela tem mais a ver, né, não com rastrear no sentido de você procurar, né, como a gente fala, você vai fazer o rastreamento aí do seu celular ou do celular do teu namorado, né? Você põe um chip lá para rastrear o celular do teu namorado, aquele programinha, né? Não é esse rastreamento que a gente está falando, né? O screening também não tem nada a ver com isso, tá? Então, o screening, ele vem mais da palavra peneirar, tá? Então, quando a gente fala que o conceito do rastreamento é encontrar aqueles indivíduos que têm uma determinada condição e separar eles dos outros que não têm a condição, a gente está falando de peneirar, tá? E aí, a ideia da peneira, ela tem furos, certo? Então, a trama da peneira, se ela é muito aberta, ela deixa passar mais coisas. Se a trama da peneira é mais fechada, vão passar menos coisas, tá? Então, vamos pensar nessa peneira e lembrar de condições de falsos positivos ou falsos negativos, tá? Então, se a peneira tem a trama muito aberta, vai passar bastante coisa. Vai passar as pessoas que realmente têm a condição que a gente está investigando, a condição, né, de doença que a gente está investigando, por exemplo, mas vão passar algumas pessoas que não têm a doença verdadeiramente. Elas apresentam o exame positivo, mas elas não têm a doença. Então, elas são chamadas de falsos positivos, tá? E quando a trama da peneira é muito fechada, o inverso pode acontecer. Eu não deixo passar algumas pessoas que são positivas. Então aí eu vou ter uma notificação de casos, por exemplo, tá? Então esse conceito aí da trama aberta ou muito fechada, a gente pode fazer essa analogia e lembrar de dois conceitos importantes, que é a sensibilidade e a especificidade de um exame, tá? Diagnóstico ou um exame de rastreamento, tá? Então vamos lá, ó, a sensibilidade, tá? Vamos começar com a sensibilidade. É a probabilidade de um indivíduo avaliado e doente, né, com aquela condição, de ter o seu teste alterado, positivo. Alta sensibilidade pode gerar falsos positivos, tá? Mas quando a gente fala em rastreamento, a ideia é pegar o máximo de pessoas que possam ter aquela condição, aquela doença e não deixar escapar nenhuma, né? Porque senão eu posso estar deixando de fazer o diagnóstico em algumas pessoas. E então, quando eu escolho um exame, né, um método, um exame de rastreamento, ele tem que ser altamente sensível, muito sensível, tá? Enquanto a gente tem, às vezes, um segundo momento, tá? Onde a gente quer separar esses
exames positivos que nós tivemos, a gente quer descobrir quantos deram desse exame falsos positivos. Aí a gente aplica um segundo exame. Aí já não é mais no rastreamento, a gente está aplicando um segundo exame para confirmação. Aí sim, o exame ele tem que ter uma alta especificidade, tá? E aí a especificidade é a probabilidade de um indivíduo avaliado e normal de ter o seu teste normal ou negativo, tá? Então ele separa os não doentes, ok? Em relação à efetividade de um programa de rastreamento, nós temos que ter em mente 4 pontos: o acesso, a agilidade, as melhores evidências científicas e informação. Em relação ao acesso, o programa de rastreamento, quando apropriado e estabelecido dentro de um programa organizado, ele não é nenhuma modalidade diagnóstica, nem mesmo assistencial. Tá? Ele é um direito, né, do cidadão a uma atenção de saúde de qualidade. Tá? Então, o acesso, né, como nós estamos falando de atenção primária à saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, ele é universal. Então, o paciente tem isso como uma garantia para ele, né? O cidadão tem isso como uma garantia. Então, desde que ele esteja encaixado dentro daqueles critérios, né, de uma população específica, né, para fazer o exame ou um método de rastreamento indicado, ele deve ter o acesso facilitado, tá? A agilidade, ela tem a ver também com a questão que o paciente não precisa estar na rotina de assistência à saúde, numa determinada unidade de saúde ou num serviço de saúde. Uma vez que a gente oferece para uma população um rastreamento, ele não precisa de um pedido médico, por exemplo, para fazer um determinado exame de rastreamento, tá? Então, ele estando dentro dessa população definida, ele vai ter acesso, né? E também uma facilidade, uma rapidez para poder ser submetido ao teste diagnóstico, por exemplo, tá? E as melhores evidências têm a ver com aquilo que a gente já falou, né? Um exame de alta sensibilidade, com baixo risco potencial para as pessoas que serão submetidas a ele, tá? E que possam trazer benefícios para os indivíduos e para toda a população, tá? E a informação. A informação é o direito, né, das pessoas de receberem orientações em relação ao risco e benefício do rastreamento, bem como as rotinas, né, desses programas e procedimentos que serão realizados. Um exemplo também disso é a questão do rastreamento, por exemplo, do HIV, tá? Então a gente tem que fazer uma orientação, né, dessas pessoas que vão fazer o teste, para elas saberem, né, o que fazer em relação ao pós-teste. Né? As informações que elas têm que receber também é em relação ao resultado. Se esse resultado vier negativo, o caminho é esse. Se esse resultado vier positivo, o caminho é outro. Tá? Então, esses são os 4 pontos aí para a gente ter um programa de rastreamento efetivo. Então, pessoal, esse é o fim da nossa primeira aula aí sobre rastreamento na atenção primária à saúde. Agradeço a atenção de vocês. Peço que se inscrevam no nosso canal, ativem a sinetinha lá para receber as atualizações, pois estaremos sempre colocando novos materiais e também a divulgação, né, que vocês estão fazendo no nosso canal é muito importante para que possamos crescer e continuar o nosso trabalho. Deixo aqui o contato, né, de e-mail para eventuais dúvidas ou contatos para a gente trocar ideias sobre o assunto ou sobre outros temas de saúde, né, na atenção primária à saúde, de medicina de família e comunidade. E fico à disposição e até breve.